tudo bem? Estamos entrando aqui mais uma vez online aí, né? Para que nós possamos aí chegar até a tua casa, tudo bem? Olha só, hoje nós vamos ainda dar continuidade, tá certo? Vamos dar continuidade ainda o nosso curso de assistente administrativo, tá certo? E não perca esta aula. Hoje nós vamos entender os cálculos trabalhistas, tá certo, gente? Então, meu boa tarde, desculpa, tá certo? Boa tarde, né? Boa tarde a todos vocês que estão aí entrando nesta live, tá certo? Lembrando que se você tiver alguma dúvida, pode estar comentando aí, tá certo? E lembrando que o nosso curso está aí com 50% de desconto, tá certo? Todos os nossos cursos estão aí com 50% de desconto, tá certo, gente? Qualquer dúvida, entra em contato, tá certo? E na semana que vem, né, na segunda-feira, nós vamos estar aí, né, encerrando este curso de assistente administrativo, tá certo? Entre aí em contato no nosso WhatsApp e solicite o seu certificado, assim que nós concluirmos aí o curso de assistente administrativo. Então, olha só, hoje nós vamos entender aí, né, os cálculos trabalhistas, tá certo? Cálculo trabalhista. E você que tem alguma dúvida com relação ao cálculo trabalhista, hoje é esta a oportunidade de você estar aí acompanhando junto conosco, tá certo? Esta live aí que mais uma vez, né, faz parte do nosso curso de assistente administrativo. Tudo bem, gente? Então, né, vamos lá iniciar aí as nossas aulas, tá certo? Vamos lá, vamos entender aí, né, um pouco sobre cálculo trabalhista. Vamos lá. Como realizar o cálculo, né, de rescisão? Nesse cenário, um dos momentos que mais gera dúvida, né, é a rescisão do contrato, principalmente aí após as mudanças feitas aí pela reforma trabalhista. Então a gente sabe que, né, houve algumas mudanças aí, tá certo? Na reforma trabalhista, certo? Que mais? Para não cometer erros, é preciso entender quais são as verbas, né, devidas aí em cada tipo de demissão e como calcular aí corretamente. Então vamos entender aí, tá certo? A gente sabe que houve aí algumas mudanças e essas mudanças, tá certo? Foram, né, embasadas, tá certo? Dentro desta aula de hoje sobre cálculo trabalhista. Tudo bem? Então, vamos lá. Quais são os tipos de rescisão? Então, vamos lá entender. Para aprender como fazer o cálculo trabalhista, né, corretamente, é preciso compreender quais são as verbas incluídas em cada situação. A seguir, explicamos aí como vai funcionar aí, né, o pagamento em cada tipo de rescisão. Então, vamos entender aí cada tipo de rescisão, né? Vamos lá. Bom, o primeiro aqui é aquele que é sem justa causa, né? Ocorre quando a empresa deseja encerrar o contrato, né? Nesse caso, o empregado tem direito ao aviso prévio, tá certo? Proporcional de 30 dias. Proporcional de 30 dias, tudo bem? Com um adicional de 3 dias, decore bem, com um adicional de 3 dias por ano de trabalho, tá certo? 3 dias por ano de trabalho, tá certo? Até o limite de 90 dias, tá certo? Limite de 90 dias. Então, né, o teu salário é na base de 30 dias, tá certo? Mais 60 dias de acréscimo, né?
ele também receberá. Vamos lá entender tudo isso aqui, ó. Férias vencidas, acrescida de 1/3, tá certo? Ou seja, é o 1/3. Férias proporcionais acrescidas também aí de 1/3. E também tem o 13º proporcional, tá certo? E o saldo de salário. Também tem aí as multas do FGTS, tá certo? Olha só, estamos conhecendo aí, tá certo? As modalidades, tudo bem? Das rescisões. Além de efetuar aí o pagamento correto, o empregado deve fornecer, tá certo? A documentação para que ele possa requerer o seguro-desemprego. Tudo bem? Esse aqui é sem justa causa. Vamos lá conhecer uma outra modalidade. Com justa causa. Quando a demissão acontece porque o empregado cometeu uma falta grave, listada pelo artigo 482 da CLT, 482 da CLT, nesse caso, ele perde diversos direitos, tá certo? E o cálculo trabalhista incluirá apenas o saldo de salário e as férias devidas, se houver. Tudo bem? Então, esse aqui é com justa causa. E pedido de demissão. Agora é pedido de demissão. Se o trabalhador decidir encerrar o contrato de trabalho, ele deve notificar a empresa e deverá cumprir o aviso prévio de 30 dias. Certo? E deverá cumprir o aviso prévio de 30 dias, que será um direito do empregador, tá certo? No caso ali, o empregador deverá pagar, olha só, férias vencidas, acrescida aí de 1/3, férias proporcionais acrescida também de 1/3, e 13º proporcional ao tempo de serviço, tá certo? E o saldo aí desse salário, tudo bem? Caso o empregado não cumpra o aviso prévio, a empresa pode descontar os dias do aviso não trabalhados, ou seja, trabalhado. Então, olha só, quando há pedido aí de demissão, tá certo? O trabalhador, ele perde aí muitos benefícios, Perde aí muitos benefícios, Então, vamos lá. Agora, demissão por acordo. Agora é uma demissão aí por acordo. É quando o empregado faz acordo, tá certo? Com a empresa. Essa modalidade foi criada pela reforma trabalhista e permite que o patrão e o empregado entrem em acordo, tá certo? Sobre a rescisão. Então, há um acordo entre o empregado e o patrão, tá certo? Entre o acordo sobre a rescisão. Aqui, o trabalhador recebe basicamente as mesmas verbas da demissão sem justa causa, certo? Por quê? Porque o empregado fez aí um acordo, formalmente aí com o seu patrão, tá certo? Com as seguintes diferenças. O aviso prévio é devido aí pela metade, tá certo? Quando for indenizado, a multa do FGTS será paga pela metade, ou seja, 20% do valor do saldo. O empregado não poderá solicitar o seguro e terá direito de movimentar apenas 80% do saldo da sua conta, do fundo de garantia. Então, ele só pode movimentar 80%, tá certo? Do seu FGTS. E aí, também tem aí a rescisão aí indireta, Vamos entender quais são aí as rescisões. Nós temos aí a rescisão indireta. Quando é a empresa que
no artigo 183 da CLT como, né, com descumprimento do contrato, assédio moral e outras práticas contrárias à lei, tá certo? O empregado pode solicitar a rescisão indireta do contrato de trabalho. Então, essa rescisão indireta é quando acontece alguma infração, né, por parte da empresa, né? É quando a empresa, né, comete alguma falta grave, tá certo? Alguma falta aí grave. O pedido deve ser feito judicialmente e a empresa terá a oportunidade de apresentar a defesa. Então, a empresa ela tem aí por obrigação, né, apresentar, logicamente, a defesa, tá certo? Se a ação for julgada em favor do empregado, se essa ação, você empregado, né, for julgada ao seu favor, olha o que diz. As verbas, né, rescisórias devidas serão as mesmas pagas nas rescisões sem justa causa. Então, você vai receber todos os benefícios, tá certo? No caso, porque você aí, né, conseguiu aí provar o contrário, tudo bem? E a empresa vai ser penalizada. E como fazer esses cálculos aí trabalhistas? Como fazer o cálculo trabalhista? Vamos lá entender isso aqui. Depois de compreender como funcionam as diferentes modalidades que nós já vimos, né, de demissão, vamos explicar como são calculadas as principais verbas trabalhistas, incluindo tanto as pagas mensalmente, quanto, né, as devidas na rescisão, certo? Para facilitar a explicação dos cálculos trabalhistas, nós vamos aí utilizar, tá? Utilizar em todos os tópicos, ou seja, em todos os exemplos, tá certo? Em todos os exemplos de um trabalhador, né, contratado. Então, nós vamos utilizar aí todos esses exemplos, tá certo? Para os demais que vão vir aí, né, nos próximos slides. Então, digamos que tem um trabalhador, tá certo? Esse trabalhador, ele tem aí um salário de R$ 1.200. Ele recebe aí, né, por 30 dias, R$ 1.200, tá certo? E a jornada dele, né, foi colocada aqui como se ele trabalhasse no horário comercial das 8 horas. Isso representa aí 44 horas semanais, tá certo? 44 horas semanais. Totalizando 220 horas mensais. Então, né, esse trabalhador tem um salário de R$ 1.200, tá certo? Então, ele trabalha, né, numa jornada aí de 8 horas, sendo que 8 horas ao dia e na semana totaliza aí 44 horas, tá certo? E juntando no mês dá 220 horas. Tudo bem? Até aqui, tudo bem, gente? Até aqui, né, acredito que vocês aí estão conseguindo aí entender, tá certo? E aí tem mais, ó. Preste atenção. No início, tá certo? Ele teve aí o início do seu trabalho no dia 1/3/2014, né? E foi encerrado, ou seja, ele sofreu a demissão no dia 17/8/2017. Tudo bem? No período de admissão e o período do encerramento deste empregado. Tudo bem? Então, vamos lá. Saldo de salário. Como é que a gente vai calcular tudo isso? Vamos lá. O saldo de salário é o valor devido pelos dias, né, em que o empregado trabalhou no mês da rescisão contratual. Para fazer o cálculo, é preciso dividir o valor do salário por 30. Então, o valor do salário de 1.200, né, eu vou dividir por quanto? Por 30 dias, que corresponde aí o mês. Então, né, chega um valor aqui de 40, tá certo? 40. Então, olha só. Conforme o artigo
64 da CLT. Como, né, o empregado trabalhou até o dia 17, será feito, né, o seguinte cálculo. Então, né, o salário dele é 1.200, nós vamos dividir por 30, eu chego a um resultado aqui de 40, tá certo? 40. Então, o saldo de salário, tá certo? É 40, né, vezes quanto? Os dias, tá certo? 17, eu chego a um valor de 680. Tudo bem? Olha só, 680. Ressalta-se que, quando o contrato for mensal, a base de cálculo para divisão será de 30 dias. Se for mensal, né? Claro que é mensal, então é 30 dias. E tendo em vista o descanso semanal, que também é remunerado, né, deverão ser incluídos, né, os fins de semana. Lembrando que há algumas exceções aí em que leva-se em conta o número de dias do mês, né, trabalhados. Então, né, o saldo do salário deste empregado é no valor aí de R$680. Tudo bem? R$680. Então, vamos lá. Aqui é saldo de salário. E o aviso prévio? O aviso prévio é o período entre a data em que é comunicada, tá certo, a dispensa desse trabalhador, até, né, o dia do efetivo desligamento. Então, a data que é comunicada que ele vai ser demitido até a data final da demissão, ele tem no mínimo ali 30 dias, né? E aumenta 3 dias, presta atenção, ele tem 30 dias, bem? E aumenta 3 dias para cada ano de trabalho. Então, se no caso o empregado trabalhou 3 anos, aumenta quantos dias a cada ano? 3, certo? 3 dias para cada ano de trabalho do empregado. Nos casos de dispensa, por iniciativa do empregador, tá certo? No caso do patrão, de acordo com o artigo 7º, né, da Constituição Federal, e tem aqui a lei, tá? Diz assim, ó, assim, um mês de aviso é equivalente a um mês de salário. Então, tá certo? Ele tem aí direito a um mês de salário. Tudo bem? Um aluno perguntou assim, professor, se caso uma pessoa é demitido em final do ano e já recebeu a primeira parcela do 13º, a empresa, na hora de pagar a rescisão, pode descontar o valor que foi recebido? Como é? Repete de novo aí. Só um minuto. Repete novamente. Se caso uma pessoa é demitida no final do ano e já recebeu a primeira parcela do 13º, a empresa, na hora de pagar a rescisão, pode descontar o valor? Não. Nesse caso, não. Porque a empresa já fechou ali, tá certo, todos os cálculos que você tem direito. Tudo bem? Então, a empresa já fechou todos os cálculos que é de direito seu, trabalhador. Tudo bem? Assim, o mês aí de aviso é equivalente aí ao teu salário. Então, se você trabalhou, né, há mais de 30 dias, no momento que você for demitido, você recebe o aviso prévio, né, que é equivalente aí, tá certo, ao teu salário. Então, diz aqui, ó, assim, o mês de aviso é equivalente a um mês de salário, tá certo? Porém, considerando, né, que no exemplo dado, a dispensa foi iniciativa aí do empregador, ou seja, do seu patrão. O aviso prévio será de 39 dias. Como, né, já sabemos que o salário por dia é de 40, né? Basta multiplicarmos aí pelos dias de aviso, tá certo? Né? Então, no caso, deu 39 vezes o valor, tá certo? Este valor de R$40, que representou aqui, ó, que representou o salário dividido por 30 dias, deu, né, um valor de R$40. Então, se você trabalhou 20 dias
pega este valor de 40, multiplica por 20. Nesse caso aqui, o empregado trabalhou 17, então foi R$ 40 vezes 17 dias trabalhado, tem direito a 680. Tá certo? Então, nesse caso, trabalhou 39 vezes os 40, dá R$ 1.560. Né? É importante lembrar que o período de aviso sempre integra o tempo de trabalho, tá certo? O tempo de trabalho do empregado para todos os efeitos legais, né? Refletindo aí nas demais verbas. Então você, empregado, tá certo? Trabalhou por mais aí de 30 dias, você tem direito ao aviso prévio, tudo bem? E aí, né, a gente faz aí, né, uma divisão do teu salário, tá certo? Do teu salário, né, pelos dias, tá certo? No caso, que é 30 dias, que é de um mês. E como que a gente vai calcular as férias? Bom, digamos aqui, ó, as férias mais um terço. Você tem férias mais um terço. A cada 12 meses de trabalho, a cada um ano, né, o empregado tem direito a receber 30 dias de férias. Então, a cada um ano, você, empregado, tem direito de receber 30 dias de férias. Tudo bem? Férias que são aí remuneradas. Isso está dentro do artigo, né, 130 da CLT. Tudo bem? Acrescida aí de quanto? Um terço acima do teu salário. Tá certo? Poderá haver descontos nas férias em caso de faltas, né, injustificadas. Se você, né, teve aí 5, 6 faltas e não foi justificada, vai ser descontada. Tudo bem? Do trabalho. Seguindo aí da gradação, né, feita pelo artigo, que é aí justamente as faltas que vão ser descontadas. Tudo bem? No caso de pagamento integral das férias, é feito o seguinte cálculo trabalhista. Então, vamos lá. Um terço, né, que você tem o direito, tá certo? Que é o quê? É constitucional, tá certo? Um terço que vai estar no teu salário, tá certo? Nas tuas férias. É constitucional, você tem direito. Então, pega o valor, né, o seu salário, no caso aqui de 1.200, eu vou dividir por quanto? Por 3, que é um terço, dá em torno aí de R$ 400. Então, né, o total das férias é de 1.200, mais quanto? Mais os 400, né, igual a R$ 1.600, que é teu de fato de direito. Tá certo? Até aqui, tudo bem? Quantas pessoas nós temos na live aí? 9 pessoas. 9 pessoas na live. Então vamos lá. Férias proporcionais. Sempre que a dispensa acontecer antes de o empregado completar, preste atenção, antes de o empregado completar um ano, no caso é 12 meses, certo? De trabalho. Ele terá direito a receber as férias. Sim, tem direito. Sendo que é o quê? Proporcionais. É proporcional, tá certo? Que diz aí, ó, lá no artigo 146 da CLT. Para fazer essa conta, é preciso dividir o valor do salário por 12, tá certo? Valor do salário por 12, referente aos meses do ano. E depois multiplicar aí pela quantidade de meses, né, trabalhado. Tá certo? Então, você pega o seu salário, divide por 12, tá certo? Divide por 12, e aí pega esse valor, agora multiplica pelos meses que você trabalhou. Tudo bem? Importante. Ainda é importante saber que o aviso prévio integrará esse cálculo e que o direito à proporção das férias é adquirido aí sempre que houver mais de 15 dias de trabalho no mês. Preste bastante atenção nesse ponto aqui, ó.
ainda é importante saber que o aviso prévio integrará esses cálculos e que o direito à proporção das férias, tá certo? É adquirido sempre que houver mais de 15 dias. Então, se passar, né, mais de 15 dias, você tem direito aí, certo? Que vai fazer parte da integração em cima aí, né, do seu tempo de serviço. Então, vamos lá. E aí nós temos o exemplo de cálculos aí. Vamos lá. Vamos exemplificar aí. Ó. O empregado trabalhou, né, até o dia 17. Até o dia 17 do 8. Com mais 39 dias integrados ao período, tá certo? Ao período, ou seja, até o dia 25 do 9. Dessa forma, considerando que o trabalho teve início em março, ele terá direito a receber férias proporcionais de 7 meses, né? De março até setembro, tá certo? Então, o cálculo é o seguinte, vamos lá. O valor mensal, ele tem um salário de R$ 1.200, tá certo? Vai dividir por 12 meses, que corresponde a um ano, e eu chego no valor de R$ 100 reais. E aí, agora eu vou entrar com as férias, que são proporcionais, né? Este valor de R$ 100 eu vou multiplicar por quanto? Pelos 7 meses de trabalho, 7 meses, tá certo? 100 vezes 7 meses, R$ 700, tá certo? E aí, ainda tem mais um terço, né, em cima do seu salário, que é constitucional, tá certo? Está lá na CLT. Pego os 700, eu vou dividir por quanto? Por 3, tá certo? Dividir por 3. Por que por 3? Porque é um terço, né, do seu salário. Então, 700 dividido por 3, eu chego a 233,33. E o total de tudo é os 700, né, que você já tem por direito, 700 mais 233,33, né, que está aqui, igual 933,33, que é aí, tá certo? É o cálculo de tudo que você tem direito. E como que a gente vai entender como é que funciona o 13º salário, tá certo? E você que estava perguntando, né, que fez aquela pergunta anteriormente, vamos lá entender isso aqui. Olha só, previsto pela lei aí, né, 4.090, né, / 1962, o 13º salário é devido aí para todos quem? Todos os trabalhadores no mês de dezembro de cada ano, tá certo? Ou seja, ele encerrou o período, né, há mais de um ano, então ele terá direito. E terá o valor de, né, 1/12, né, que é o ano da remuneração de dezembro por mês de serviço do ano, correspondente, sendo considerado mês trabalhado todo aquele em que houver mais de 15 dias, né, de labor, ou seja, trabalhado. A própria lei institui aí o seu pagamento proporcional, tá certo? No término do contrato, que será calculado com base no valor da remuneração aí do mês de rescisão. Assim, no exemplo dado, o 13º salário dos anos completos seria aí de R$ 1.200, tá certo? Então vamos lá. Ainda, já na rescisão com término do trabalho, em 25/9, já incluído aí o aviso prévio, né, o empregado terá direito a receber 9 meses
proporcionais, porque ele foi aí até o mês 9, né? Até o mês 9, certo? O cálculo é feito da seguinte forma. Vamos lá. Você tem um salário de 1.200, vou dividir pelo ano, eu chego no valor de R$100. Então, como que é calculado teu 13º? O 13º, né, no caso aqui, para aqueles empregados que trabalhou, né, em certos períodos, no caso aqui foi 9 meses, então, o proporcional, o valor, tá certo? Que foi 1.200 dividido por 12, eu chego a R$100, tá certo? Então, os R$100 vezes quanto? Vezes os 9, né? Os 9 meses. Então, dá no caso ali R$900. Você tem direito aí R$900. Tudo bem? Como calcular aí o FGTS? Todo mês o empregado deve recolher aí 8% do FGTS, certo? Todo mês o empregador, tá certo? O empregador deve recolher 8% do FGTS. Ou seja, né, a empresa ela recolhe 8% do FGTS, calculado sobre a remuneração do empregado. De acordo com a lei, tá certo? 8.036, nesse caso, o cálculo é feito multiplicando a remuneração por... Vamos lá. Você tem um salário de R$1.200. Eu vou multiplicar por quanto? Eu vou multiplicar pelos 8%, tá certo? Que dá quanto? R$96. Tudo bem? 96. Assim, o recolhimento mensal será de R$96. Contudo, é importante estar atento às outras verbas, tá certo? Eventualmente, pagas que refletirão aí, né, também no FGTS, como as horas extras, né, as horas extras, tá certo? E o adicional noturno, além, né, de incidir sobre as férias e o 13º salário. Tudo bem? Então, você aí, ó, você que ainda não entendia como que a empresa recolhia aí o seu FGTS, agora você sabe que é 8%, né, que a empresa aí recolhe de FGTS, tá certo? E aí, as multas do FGTS. Na dispensa sem justa causa, é devida a multa do FGTS, certo? No valor de 40% do saldo final da conta do empregado, ou 20% nas demissões em comum acordo, como já nós bem explicamos, tá certo? O cálculo é feito com base no saldo final da conta do empregado, que terá como base todos os recolhimentos realizados pelo empregador. Com esse valor em mãos, basta multiplicar, né, os 40% ou 20% para obter aí o valor dessa multa. Então, vamos ao exemplo. Supondo que o valor total do depósito tenha sido, né, de 3.500. A multa será calculada da seguinte forma. Se for ali dispensa sem justa causa, o valor de 3.500 vezes quanto? Os 40%, que representa 0,4, eu chego no valor de R$1.400. Tudo bem? Se for dispensa em acordo, em comum acordo, o valor do salário vezes quanto? Os 20% dá quanto? R$700. Tudo bem? Acredito que até aqui, né, está sendo aí bem explicado
para que você possa, né, entender como que funciona aí esses cálculos trabalhistas. E as horas extras, professor, como é que funciona? Para calcular as horas extras, primeiro, né, é preciso saber o valor da hora extra de trabalho. Para isso, divide-se aí o salário, né, do empregado pela quantidade de horas de trabalho mensais. Depois deve-se multiplicar o valor da hora por 0,5, que corresponde a 50%. Para chegar ao valor do adicional de hora extra, tá certo? De hora extra. Então, vamos lá. Somando aí o valor da hora com o adicional, saberemos o valor de uma hora extra. Feito isso, basta multiplicar esse valor pelo total de horas, né, extraordinárias realizada aí pelo empregado durante o mês. Vamos lá entender isso aí. Então, está aqui o exemplo. O valor da hora extra. Vamos lá. De acordo com o exemplo, supondo que tenha feito 30 horas extra no mês. Supondo que você trabalhou, né, tem aí no total de 30 horas no mês. O cálculo é o seguinte. O valor da hora, né, no caso aqui, ó, tu tem aqui o teu salário de R$ 1.200, é o teu salário, tá certo? Dividido por quanto? 220 horas. Essas 220 horas na CLT, tá certo? Né? Especifica que durante 30 dias de trabalho, você chega aí, né, no total de 220 horas. Então, pega o teu salário, divide pelas quantidades de horas, no caso de 30 dias, 1.200 dividido por 220 horas, tá certo? O valor da tua diária é 5,45, isso num salário de R$ 1.200. Tudo bem? E como é que calcula o valor do adicional? Simples. O valor da tua hora, 5,45 vezes quanto? Os 50%. Né? Os 50% que nós pegamos daqui. Ó. 50%. Tá certo? Que é o valor do adicional. Então, 5,45 vezes 0,5, que corresponde a 50, eu chego no valor de 2,73. Tá certo? E aí, o valor da tua hora extra é 2,73 mais quanto? Mais, tá certo? O valor aí da tua diária, tá certo? No caso de 5,45, eu chego no valor de 8,18, tá certo? R$ 8,18. Então, o valor total, né, devido é os 30, que corresponde aos 30 dias, vezes quanto? Vezes o valor de tudo, né, o total das horas extras, com a tua hora, tá certo? A tua hora da diária, a tua hora aqui, ó, da hora extra, e aqui é o total, tá certo? 8,18. Então, 30 dias vezes os 8,18 é igual a 245,40 centavos. Então, é o direito que você tem. Adicional noturno. O adicional noturno é devido aí sempre que o empregado, né, no caso você, né, o empregado trabalhar em jornada noturna. Jornada noturna, adicional noturno. Vamos lá. Para o trabalhador urbano, no caso, né, urbano, ela engloba o horário entre as 22 horas até as 5 horas do dia seguinte, certo? Você terá, né, direito adicional noturno se você trabalhar entre 22 horas e até 5 horas do dia seguinte, tá certo? A remuneração do período deve ser feita com adicional de
pelo menos 20% no valor da hora extra normal. Então, está aí, ó. Deve ser feita com o adicional, né? Pelo menos 20%, tá certo? E aí nós temos um exemplo. Por exemplo, se o trabalhador teve 30 horas, né? 30 horas noturnas, tá certo? 30 horas noturnas. O cálculo é assim. Vamos lá. Você já tem um salário aqui, ó. O valor da hora, ou seja, o teu salário, né? Você tem um salário de 1.200. Eu vou dividir por 220 horas. Essas 220 horas é correspondente aí aos 30 dias, né, de trabalho. Então, soma tudo, dá 220 horas. Isso pela CLT. Então, o salário de 1.200 dividido por 220 horas, você tem aí 5,45, certo? R$ 5,45. E aí, pega aí esse valor de 5,45 vezes quanto? Os 20%, que dá 0,2, tá certo? 0,2. Igual a R$ 1,09. R$ 1,09. Então, vamos lá. O valor da hora extra noturna. Os 5,45 mais quanto? Mais R$ 1,09, tá certo? Isso eu chego igual a R$ 6,54. R$ 6,54. E agora, como é que a gente faz? O valor total que a empresa pagará é os 30 dias vezes 6,54, tá certo? Que é o valor total de tudo, tá certo? Você vai receber R$ 196,20. É o valor que você terá aí de adicional noturno, tá certo? Né? Acredito que está bem exemplificado para que você, né, possa entender aí como que funciona aí esses cálculos trabalhistas. Então, vamos lá entrar aí na nossa próxima aula, né? Vamos lá entrar aí na nossa próxima aula aí, tá certo? Fique aí, tá certo? Vamos lá na nossa próxima aula, aqui nas reformas trabalhistas, né? Vamos entender aí, né, o que houve aí nessas reformas trabalhistas, né? O que está acontecendo aí, né? Porque a gente sabe que houve aí algumas reformas trabalhistas. E é bom, né, e fique atento para que você já possa, né, estar bem informado aí sobre essas reformas aí trabalhistas. Isso no ano de 2020. Vamos lá. O ano de 2019 contou com diversas mudanças na legislação trabalhista e que terão repercussão aí para as relações de trabalho em 2020, merecendo destaque a medida provisória número 905 e a lei ali 13.874, conhecida como Lei de Liberdade Econômica. A seguir, né, nós vamos comentar aí as 5 dessas mudanças. Então, houve aí algumas mudanças nessas reformas aí trabalhistas. Então, vamos lá. As principais mudanças na legislação trabalhista em 2020. Vamos lá. De 2019 para 2020. Para o trabalhador, é essencial entender quais são as novidades da legislação trabalhista, de modo a se adaptar para as novas exigências das empresas, além de saber identificar o que pode e o que não pode ser feita pelas companhias em 2020. A primeira das reformas, né, que nós vamos ver ainda pela frente, é a carteira de trabalho digital. Você sabe que você, né, todo trabalhador agora, né, tem como tirar aí a sua carteira de trabalho digital. Porém, ela
ela só é válida em alguns casos. Vamos entender aqui, ó. Prevista na lei, né, de liberdade econômica, a carteira de trabalho digital pode ser emitida, né, por qualquer trabalhador, brasileiro, estrangeiro, né, de maneira eletrônica, tá certo? Mediante o fornecimento do número do seu CPF, esse número passa a substituir o número, né, da carteira profissional física. Neste momento, até este momento, tá certo? Agora, olha só. Embora a carteira digital não sirva para a identificação civil, a mudança na legislação trabalhista é que as empresas serão obrigadas a registrar a contratação em até 5 dias da admissão, né, do funcionário, que poderá verificar os dados depois de 24 horas da sua carteira eletrônica. Então tá aí, ó, gente. Olha só, a carteira de trabalho, né, é muito importante aí. Só que, né, ela substitui aí em alguns casos, tá certo? Principalmente aqui, ó. Como vocês podem ver, ó, a mudança na legislação trabalhista é que as empresas, né, serão obrigadas a registrar. Elas são obrigadas a registrar o quê? A contratação. São obrigadas, tá certo? Em até 5 dias da admissão. Então, elas são obrigadas a contratar, tá certo? Admissão do funcionário, que poderá verificar os dados depois de 24 horas na sua carteira eletrônica. Então, olha só, as empresas elas ficam aí obrigadas, tá certo? Obrigadas a admitir, né, este funcionário. Tudo bem? Então, é uma das primeiras aí, né, reformas. O segundo é o contrato de trabalho verde e amarelo. A medida provisória, né, número de 905 de 2019, criou o contrato de trabalho verde e amarelo, destinado a trabalhadores de 18 a 29 anos. Isso é bom, gente. Você sabe por quê? Porque as pessoas, né, nós, quando temos uma idade acima aí de 20, 22 anos, tá certo? As empresas, elas não querem mais contratar. Elas só querem contratar pessoas que já têm uma idade aí mais jovens, tá certo? Isso melhorou muito. Por quê? Porque agora pessoas aí, ó, né, de 29 anos, de 18 até os 29 anos, né, de idade, que nunca trabalharam, com registro formal de emprego. As empresas que adotarem o novo contrato apenas pode aplicá-lo às novas contratações e a um percentual limitado de 20%. Então, as empresas, elas têm o limite aí de contratar essas pessoas aí que nunca trabalharam formalmente, entre as idades de 18 até 29 anos, tá certo? Então, todas as empresas, gente, isso é bom para você. Você que está aí nessa live, que tem aí entre 18 e 29 anos, que nunca trabalhou de carteira assinada, né? Agora aí, ó, teve aí essa reforma aí que melhorou muito, né? Com certeza. Olha só. Além disso, sua duração não pode ser superior a 24 meses. E o novo contrato se aplica somente aos casos em que a remuneração não ultrapassa de 1.000, né? Ou seja, de 1,5 do salário mínimo, de R$ 1.500, tá certo? Sobre o ponto de vista dos direitos trabalhistas, os empregados contratados mediante o contrato de trabalho verde-amarelo terão
terão alguns direitos alterados. Olha só, nesse sentido, os depósitos refletem ao FGTS, né, deixam de ser de 8% e passa a ser de 2%, e a indenização por dispensa sem justa causa será de 20% sobre o FGTS e não aí, né, mais 40%. Então, olha só, gente, é uma boa, né? É uma boa aí, muito importante por um lado, tá certo? E uma próxima, né, reforma foi aí, né, o trabalho aos domingos e feriados. Olha só, os horários em dias de trabalho também sofreram alterações trabalhistas em 2020, sofreram aí algumas alterações. Agora será permitido o cumprimento de jornada de trabalho aos domingos e feriados, sem a necessidade de negociar e obter uma autorização do sindicato da categoria. A condição para o trabalho aos domingos e feriados é que os trabalhadores tenham direito a uma folga aos domingos a cada 4 semanas, tá certo? Para quem trabalha no comércio e serviço, tá? E a cada 7 semanas. Para quem trabalha, tá certo? No comércio e serviço, a cada 7 semanas. Para quem trabalha nas indústrias, afirma aí, né, a legislação aí trabalhista. Diz assim, ó, ainda em relação ao trabalho nos fins de semana, né, as MPs revogaram uma lei, tá certo? Uma lei, tá aqui o número da lei, que impedia que os bancos pudessem oferecer trabalhos aos sábados. Assim, os bancos poderão sim abrir agora nos sábados. E os bancários passarão a trabalhar nos fins de semana também. Então, olha aí, gente. Né? Então, olha só, essa reforma trabalhista, tá certo? Mudou algumas coisas aí e que a gente precisa estar bem informado. Desconto da contribuição previdenciária no seguro-desemprego. Olha só o que diz, ó. A medida provisória 905 também instituiu a cobrança de contribuição previdenciária para o seguro-desemprego. Com isso, por um lado, quem recebe esse benefício terá um valor descontado referente à contribuição previdenciária. Por um outro lado, isso garante que, mesmo no período em que o trabalhador está recebendo o seguro-desemprego, ele se mantenha na condição de segurado da Previdência aí social. Então, gente, né, olha só como essas reformas, elas, né, vão aí de qualquer, né, de uma forma ou de outra, elas vão sim impactar aí, né, no mercado, tá certo? Isso vai melhorar, por um lado, vai melhorar bastante, né? Muito, vai melhorar bastante mesmo. Então, vamos lá. Acidente de trabalho em percurso, né, de residência. Acidente de trabalho em percurso residência, né? Residência. Então, outra alteração de impacto produzida pela medida provisória é o fato de não ser mais considerado acidente do trabalho aquele ocorrido no percurso da residência do trabalhador, tá certo? Ao local de serviço e vice-versa. Por fim, é importante ressaltar que, embora todas essas mudanças já sejam aí aplicadas aquelas resultantes aí da medida provisória, possuem prazo de vigência
somente de 60 dias, renováveis por mais 60 sem contabilizar o período de recesso. Assim, findo este prazo, se não for convertida em lei pelo Congresso, aí perderá a validade. Então, olha só, gente. Olha só o que diz aí, ó. Isso aqui é muito importante, gente. Olha só, se acontecer um ocorrido, né, de você, da sua casa, a empresa que você trabalha ou da empresa até a sua casa, né, se acontecer aí um acidente, tá certo? Olha só o que diz aqui, ó. É o fato de não ser mais considerado acidente, não é mais considerado acidente de trabalho, né, do trabalho. Aquele ocorrido no percurso da residência do trabalhador ao local de serviço e vice-versa. Então, não, né, na medida provisória, diz que não é mais, né, não é mais o quê? Não é mais considerado acidente de trabalho. Não é mais considerado. Então, gente, essas são aí algumas das reformas trabalhistas, né, que vieram aí ocorrendo, tá certo? Então, gente, olha só. Eu, né, gostaria, né, nessa tarde, de parabenizar todos vocês que ficaram nesta aula, tá certo? Na segunda-feira, né, acredito que nós já estamos encerrando aí o nosso curso de assistente administrativo. Na segunda? No sábado, né, vamos estar encerrando a nossa aula aí de assistente administrativo. Tá certo, gente? Lembrando que este curso está aí com 50% de desconto. E atenção, você que assistiu aí todas as nossas aulas, né? Fique atento aí, entre em contato no nosso WhatsApp e solicite aí o seu certificado. Tá certo, gente? Qualquer dúvida, né? Comente aí, tá certo? Mande aí uma mensagem no nosso WhatsApp. E você aí que gostaria também de fazer outros cursos como operador de empilhadeira, como operador de MUC, tá certo? O operador de MUC está, né, com as inscrições abertas e vai iniciar no dia 25, tá certo? No dia 25, tá certo? Desse mês, vai iniciar aí a aula de MUC. E você que tem já interesse de operar, né, os MUC, ou seja, os guindados, né, no dia 25 nós vamos iniciar essa aula aí ao vivo, tá certo? E gostaria de agradecer a todos vocês, né? Uma boa tarde a todos vocês. Fique com Deus aí, até a próxima.